Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso BMC News Dia, o programa aqui da BMC News focado no mundo dos investimentos alternativos. Aqui vocês sabem, tudo que não é de bolsa de valores entra aqui no programa, tirando cripto, né? Porque cripto também tem o CryptoCast aqui na BMC. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que é o de recuperação tributária. O que é isso, né? Ou seja, você que é empresário, grandes empresários, médios empresários, pequenos empresários, todo mundo aí tem que ficar de olho nessa parada, porque tem muito dinheiro na mesa e às vezes você está deixando passar aí na sua frente. E para a gente poder conversar sobre isso hoje, eu tenho a honra de receber o Douglas Fará, que é sócio e co-CEO da AG Capital. Douglas, seja muito bem-vindo ao nosso BMC News Dia. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Me conta então, vamos começar do começo. Por que você está aqui hoje para a gente falar de recuperação tributária? Por que a gente chamou? O pessoal de casa te conhecer um pouco melhor. Bom, a AG Capital, o grupo AG Capital, ele tem uma história, de fato, muito alternativa no mercado brasileiro, dentro de um ramo que ainda assim é alternativo, que é a recuperação de crédito tributário. O tema tributário no Brasil, ele leva os empresários a ter um certo receio e tratar disso como um risco, como um tema que deve ser ao máximo evitado. Isso tem motivos históricos para ter acontecido e chegarmos nesse nível. E a AG vai nessa contramão frente a poucas outras empresas no Brasil que também encaram esse desafio de olhar esse mundo tributário com uma perspectiva de oportunidade, uma perspectiva de gerar valor para os empresários frente a um ativo oculto, que praticamente todas as empresas têm hoje no Brasil e não conseguem acessar sem um fornecedor especializado e que tenha bastante tecnologia. Hoje em dia também isso é imprescindível. Exatamente. E aí, para a gente poder ter uma noção, hoje, nesse mundo tributário, de recuperação tributária e tudo mais, o quanto a gente está falando de valores? Existe uma noção do tamanho que é esse mercado? Quanto é que dinheiro que as pessoas deixam aí na mesa, aí no planeta? Não sei, a gente tem alguma noção de métrica? O que nós sabemos são os dados públicos, inclusive divulgados pela própria Receita Federal. Dados, por exemplo, de valores compensados em termos de tributos no geral a nível Brasil, são 240 bilhões de reais. Bilhões de reais? Bilhões de reais. Caraca. E essas são as empresas que tomaram a iniciativa de iniciar esses projetos de recuperação de tributos. O potencial real disso, que a gente tem de potencial oculto ainda, de empresas que têm esse ativo e não agiram sobre, é incalculável. De fato, incalculável. Então, é um mercado que faz muito sentido no Brasil, muito. Então, a gente está falando de 240 bi de reais. Isso é o quê? É no geral ou é no ano? É no ano de 2024. Só no ano de 2024, as empresas que entraram lá conseguiram gerar uma grana aí, o mercado na casa de 240 bi de reais. 240 bi de reais. E esse é um número que cresce nos últimos anos com muita velocidade. Por exemplo, um extrato desses 240 bilhões. Parte disso são tributos sobre folha de pagamento, que é uma das especialidades do Grupo AG Capital. Esse extrato específico cresceu 40% de 2023 para 2024. Nossa! Então, peraí, deixa eu entender um negócio. O que a gente vai entender porque é importante aqui, pessoal, a gente entender um negócio. A gente está falando de revisar coisinhas do sistema, basicamente. São engrenagens do sistema. Então, tem ali uns pontos que, basicamente, a Receita viu. Ela é o quê? Ela viu duas vezes, a empresa não devia estar sendo vista naquele ponto, e por que sobra essa grana toda, cara? Essa é a questão realmente a nível de país. Por que isso acontece e continua acontecendo e, na nossa visão, vai continuar sendo a realidade das empresas pelo futuro próximo, pelo menos. O nosso sistema tributário hoje, ele é muito dinâmico, então muitas mudanças acontecem com muita rapidez. Ele é difícil de interpretar, difícil de executar e implementar, e a gente ainda tem divergências de entendimento entre diversas entidades e esferas que tratam do mesmo assunto. Então, o tributo ele é um tema que é tratado pela Justiça, pelo legislador, pela própria Receita Federal, através de normas e orientações infralegais, e nem sempre esses órgãos conversam entre si ou mesmo concordam com indicações tributárias. Então, nesse cenário, é difícil uma empresa ter uma estrutura interna pronta para
em tempo real, responder a esse desafio. Então, o que a maioria das empresas faz? O óbvio, foca no seu core business e dentro de casa trabalha para ter um nível de compliance minimamente aceitável, mas não tocando no 100% que só um fornecedor especializado consegue levar. Então esse é um cenário que tende a não mudar. A legislação não vai ficar menos dinâmica, os entes que tratam do assunto vão continuar tratando do assunto, a legislação vai continuar complexa e mais difícil de implementar, porque hoje a digitalização do tributo no Brasil leva a esses desafios não só tributários, mas de tecnologia. Então, não é um cenário que tende a mudar no futuro. As empresas vão continuar focando no seu core business e tendo um ativo que leva o compliance deles de 90%, 95% para 100% e gera esses 240 bilhões no ano de 2024. São pequenos ajustes, pequenas alterações tributárias que geram resultados, às vezes, pouco difícil de imaginar realmente. Agora, por exemplo, você estava falando sobre era extrato de pagamento, é isso? Que é onde está 40% do BO? Isso, são os créditos pagos a maior sobre folha de pagamento especificamente, que é um mercado alternativo dentro do mercado alternativo que é a tributação no Brasil. Tá, então vamos lá, que agora eu vou começar o quadro que eu mais gosto aqui no New Deal, que é explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Eu adoro isso, que é pra gente conseguir entender. Então vamos supor, eu tenho uma empresa lá, eu sempre gosto de usar o exemplo de sorveteria, porque aqui em São Paulo tá fazendo calor e eu gosto de sorveteria. Então, ó, eu tenho uma sorveteria. Precisa ser uma big sorveteria para a gente poder ter uma noção disso? O ideal seria que não fosse do simples. Vamos dizer que é uma fabricante de sorvete? Beleza, só uma fabricante de sorvete. Só dono da Bate de Latte. Beleza? Absurdo. Muito bom. Ó, muito excelente sorvete. Um beijo para se quiserem mandar. Vamos lá. E aí, eu tenho lá a Bate de Latte. Aí onde é que entra essa história do crédito no pagamento? É o que eu vou pagar meu funcionário? É isso? É ali que a gente está falando? Isso, é o custo de folha de pagamento. Tá. Então, sobre o valor dos salários, das férias, dos benefícios que você paga para o funcionário, parte disso é base de cálculo para uma contribuição previdenciária. Sim. A gente conhece como, FGTS. de forma simplista, FGTS, 20% sobre a folha, que normalmente é o que a gente entende que é a contribuição sobre folha de salários, que não é só isso, mas faz parte. Você também paga contribuição a algumas entidades setoriais, como o Sistema S, o SESI, o SENAC, todos eles também são financiados por tributos pagos sobre a folha de pagamento. Você tem também o pagamento do RAT, que é uma espécie de seguro de acidente de trabalho. Então tem bastante coisa que passa e depende do quanto você paga de folha de pagamento. Tá. E aí onde é que está a virada de chave para esse cara recuperar a grana? Explicando para uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos prodígia. Vamos lá. Que nasceu para ser contador de empresas. Então essa criança vai entender. Vamos lá. O tributo, ele é gerado sempre por por 3 pilares. Fato gerador, alíquota e base de cálculo. Tá. Fato gerador, em poucas palavras, existe um motivo para eu pagar essa contribuição, esse tributo? Sim ou não? Você pode, eventualmente, errar nessa resposta. Por exemplo, você tem um funcionário que está afastado do trabalho, por qualquer motivo, está de férias, por exemplo. Faz sentido pagar um seguro de acidente de trabalho para um funcionário que está afastado do risco do trabalho? Então, a resposta, dependendo de qual for a sua resposta, você vai incluir o valor de férias na base de cálculo do tributo ou não. Então, você tem fato gerador. Nós vamos dizer que, ok, tem fato gerador, esse tributo é devido. Ok, quanto é esse tributo? Quanto é devido? Vai ser uma multiplicação entre uma base de cálculo e uma alíquota, sempre. Então, você pode também ter divergências no valor da base de cálculo e divergências no valor da alíquota. Basicamente é isso que a gente faz em folha de pagamento. Tenta identificar divergências nesses 3 pilares. E aí, então, por exemplo, o cara saiu de férias, você está pagando seguro de acidente para um cara que saiu de férias que não precisa pagar. Aí vocês conseguem reaver isso na receita. Exatamente. Por exemplo. Entendi. E aí esse processo ele é demorado porque Brasil
hoje é sinônimo de burocracia, né? Tudo no Brasil, nossa senhora. Então, assim, a não ser para roubar, porque político corrupto é rapidinho. É eficiência. Não, a eficiência é maravilhosa. Europeia, mas a burocracia é alta, como é que é? Esse é um estigma que é justo. O brasileiro tem sofrido muito com burocracia. Mas no âmbito tributário, eu acho importante delimitar que existe um esforço já de muitos anos de desburocratização, de digitalização, de automatizações, e há alguns anos atrás a gente já começou a sentir esses benefícios. E o trabalho do Grupo AG Capital, ele também depende desse esforço da União, da Receita Federal, dos entes públicos, de realmente atacar esse problema da burocracia, do jeito que eles podem. Então, o que a AG trabalha? Com ações judiciais? Com ações de indébito tributário? Não. Isso é um trabalho diferente. Esse é um trabalho feito por advogados. Eu, por exemplo, não sou advogado. A AG Capital não é um escritório de advocacia. O advogado serve para entrar com ação judicial, discutir esse tema com a justiça e seguir o rito que a gente sabe como é, que leva o seu tempo, que normalmente não é o tempo das empresas. Sim. Caminho alternativo é a via administrativa. Nada mais é do que resolver as suas questões direto com o órgão fiscalizador, sem esse intermédio da justiça. Você segue as normativas que a própria Receita Federal delimitou para recuperar esses valores eventualmente pagos a maior. Essa é uma das grandes vantagens do trabalho administrativo. Você tira o intermediário, trata direto com a Receita Federal, e cada vez mais isso significa tratar direto num sistema e não um formulário entregue na unidade física, cartório. Já foi assim, foi assim. E cada vez mais a gente está indo para um caminho de digitalização de sistemas. Então a AG Capital, por exemplo, que tem um software próprio que integra com esses sistemas da Receita Federal, consegue entregar esses resultados em questão de semanas. Tá? A ideia é que você, seguindo esse rito de uma forma automatizada, rápida e segura, você consiga ter o efeito dentro da próxima obrigação tributária que você teria que pagar. Eventualmente você já pode deixar de pagá-la com desembolso de caixa e quitá-la com uma compensação, com um crédito acumulado do passado e atualizado com a Selic. Entendi. E aí, por exemplo, quem que é esse empresário que tem que ficar de olho nisso? É o pequeno, é o médio, é o grande? Qual que é o público? Quem é essa persona que tem que ficar de olho? Quando a gente fala de folha de pagamento especificamente, essa é uma oportunidade das mais abrangentes que a gente tem no país. Se você tem uma folha de pagamento, se você paga tributo sobre folha, você tem alguma oportunidade. Isso é certo no nível de 99 ponto tanto por cento. Isso é uma experiência própria até do Grupo AG Capital. Nós já atendemos mais de 10 mil CNPJs em 15 anos de atuação, e esse é mesmo o índice que a gente encontra. É muito difícil uma empresa que não está no Simples Nacional, que tem já uma certa estrutura, ter chegado nesse nível de compliance 100%. Sempre tem algo a agregar. Então, se você é da indústria, do comércio, serviço, você tem folha de pagamento, você tem alguma oportunidade. É, de fato, algo bastante seguro de dizer. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo aqui no nosso BMC New Deal e na volta muito mais desse papo nessa semana. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal desta semana, um papo muito bacana com o Douglas Fará, lá da AG Capital. A gente está falando sobre recuperação tributária, sobre esse mercado um mercado multibilionário no Brasil, né? Tem muita coisa no meio. Vamos falar agora um pouco do ponto de vista do empresário, né? Essa persona que a gente falou agora há pouco, de serviços e tudo mais, que tem muito a fazer. Quais são os principais erros desse cara, Douglas? O empresário ali que tem sua empresa, que foi crescendo e, enfim, aí ele vai deixando só dinheiro na mesa e podia estar tendo uma vida muito mais tranquila. A história que a gente tem para contar muitas vezes é uma história de um empresário que até fez tudo que ele podia. Isso é interessante. Exemplo relativamente recente. Salário maternidade. Como é que funciona o salário maternidade? Durante o afastamento da gestante, ela continua recebendo o seu valor salarial e o empregador ele continua fazendo esse pagamento. Mas, por lei, esse custo não é de fato do empregador. Isso é um benefício do INSS, pago pelo INSS. Então, o que de fato acontece?
você como empregador adianta esse valor para a gestante afastada, que seja de R$1.000, e na hora de pagar o seu próximo tributo de folha de pagamento, você recebe um desconto de R$1.000. Como empregador, você só foi um adiantador financeiro, mas o custo não é nem seu, é do INSS. Então começa com essa questão do auxílio maternidade. Exato. Que as empresas... Hoje, como é que... Isso é o mundo ideal. Isso de fato acontece com uma certa facilidade. Tá. A curiosidade é a seguinte: mesmo nesse cenário em que é muito claro, até em termos legislativos, que esse custo não é do empregador, até 2020 o empregador continuava pagando tributo previdenciário sobre o salário maternidade. Como assim? Realmente não faz sentido. Você paga os R$1.000, recebe os R$1.000 de volta porque o custo não é seu, sim, mas você vai pagar 20% de cota patronal sobre aqueles R$1.000. Você paga R$200 para o INSS. Exato. Mas o INSS não tinha que... Ué, esse é o ponto. entendi. Mas esse era o ordenamento jurídico padrão. Nós aqui conversando, é uma conversa que juristas tinham já há muitos anos, mas o ordenamento era esse. Então os empresários pagavam. Para não ter problema. Para não ter problema, fazendo o correto. Claro. E aí em 2020, depois de muita discussão, tivemos uma decisão de repercussão do STF que abordou esse tema e trouxe o direcionamento que todos já sabiam que era o mais correto. Esse valor do salário maternidade não pode ser tributado para fins de INSS. E os valores pagos no passado, respeitando o prazo prescricional de 5 anos, podem inclusive ser recuperados. Então, um dos erros comuns que acontece, na verdade, não é nem um erro. O mais comum é que seja uma mudança de legislação com efeitos retroativos. Então, o desafio dos empresários não é, de fato, fazer o certo agora. Muitas vezes o desafio é ficar atento às alterações que mudam o passado. Aquela velha frase de que no Brasil nem o passado é certo, no mundo tributário não é diferente. Então, esse é um desafio enorme para uma empresa que, obviamente, tem outras preocupações, tem os seus desafios de business, de fato, e ainda tem que ficar acompanhando e se atualizando em relação a essas alterações. Então, isso é muito comum. Então, aí, por exemplo, porque o cara é o famoso arrumar o carro enquanto ele está andando, né? Então, a empresa nada mais é do que isso, né? Ela tem que ficar rearranjando. Então, para a gente pegar primeiro essa parte, essa primeira fração, a pessoa, o cara passou anos da empresa dele pagando errado, por exemplo, um tributo desse. Vamos supor, o cara tem uma empresa desde 2000. Estamos agora em 2025. E ele não sabia dessa história aí do... tô pagando tributo errado. Ele só pagava. Tô pagando tributo errado no auxílio maternidade lá do meu funcionário. E aí agora isso resolveu, melhorou. Por exemplo, em 2020 saiu a solução. Se ele entrar hoje e pedir a grana de volta, ele consegue? Ele consegue. Tá. Esse é o grande benefício que a via administrativa nos traz frente ao judiciário. De fato, o que está consolidado, o que já está bem encaminhado em termos, de novo, de legislação ou de decisões de tribunal superior, que é o caso do salário maternidade, ou de instruções normativas da própria Receita, é o tipo de situação que você não precisa levar para a justiça. A justiça, ela tem uma finalidade diferente, ela tem uma finalidade de resolver um litígio entre duas ou mais partes. É um lugar para você discutir, para você até criar teses e buscar direitos. É uma parte muito importante do nosso sistema. O administrativo não. Aqui a gente não está discutindo uma tese, não está buscando um direito. Já é algo consolidado, mas eu simplesmente tenho aqui um ajuste muito mais a nível contábil para fazer, cuja consequência vai ser um crédito para mim. Então aqui a gente resolve muito mais rápido porque é uma questão muito mais objetiva, não tem discussão de mérito, de fato o mérito já foi resolvido, aqui é uma questão contábil e financeira. Entendi. E aí vamos lá, essa é uma das frações, é a questão do salário maternidade. Quais são os outros erros que os empresários cometem? Outro erro interessante, e a gente sempre dá esse destaque de que erro muitas vezes é uma palavra que passa a ideia errada. O que de fato acontece é uma dificuldade, até uma impossibilidade do empresário de lidar com esse sistema que é quase opressivo. Claro. O segundo exemplo vai mostrar muito bem isso. A gente falou já sobre o seguro de acidente de trabalho, o RAT. Ele é uma contribuição muito interessante.
porque diferente da cota patronal, que é, grosso modo, uma mesma alíquota para qualquer empresa, 20%, o seguro de acidente de trabalho ele é proporcional ao risco que você expõe os seus funcionários. A lógica é, se você está na construção civil, por exemplo, você está numa atividade de alto grau de acidentalidade, isso vai custar mais para o erário público. Então você paga uma alíquota mais alta por conta disso. Então a Receita tem um decreto, uma tabela, que vai listar todos os quinais, todas as atividades do Brasil, e vai dizer se eles são de risco alto, médio ou baixo. E vai cobrar a alíquota de 3%, 2% ou 1%, respectivamente. Tá, e aí, mas aí onde é que o cara comete o erro? Mas numa tabela muito simples, onde é que está o erro? É. O erro está na autodeclaração de qual é a sua atividade. E aí está o pulo do gato. Vamos pensar de novo na indústria de sorvetes. Da nossa indústria, que a gente é sócio aqui. Sim, são sócios nessa. E está indo muito bem. Tá, óbvio, sorvete bom, é que não vai vender, né? São Paulo, calor, enfim. Essa é uma indústria que tem uma grande planta produtiva, mas ela tem também aqui um escritório administrativo. E o que a Receita Federal divulga e determina desde 2014? Instrução Normativa 1453. A atividade preponderante para fins de definição dessa alíquota do RAT, ela não é a mesma atividade principal que consta no cartão CNPJ. Lá você vai ter uma atividade que mede a sua atividade principal a nível de receita. Qual é a sua receita principal? Para fins de RAT, isso não interessa. Então, existe uma outra classificação, que é o KNAI preponderante, que mede a atividade que mais emprega funcionários no seu estabelecimento. Então, conceito importante. É uma medida de risco laboral por filial. Então, voltando para o nosso exemplo. Numa fábrica de sorvete, você vai ter uma atividade de fabricação de sorvetes, que pode ser até considerado um risco alto, você vai pagar 3% sobre a folha de salários daquela filial que é a fábrica. Só que muitos empresários, por não conhecer esses detalhes muito finos da legislação, fazem a declaração de atividade preponderante daquela filial administrativa também como fabricação de sorvetes. Ah, ele paga 3% pro contador, que não vai ter o mesmo risco. Exato. Entendi. Exato. Entendi. E aí depois ele pode reaver essa grana. Pode reaver essa grana. Se você conseguir fazer o levantamento desse montante, atualizar isso com a Selic, fazer a retificação da obrigação acessória, nossa, retransmissão. Que trampo, pois é, então, além de você saber e entender que tudo isso é possível, tem ainda o próximo desafio, que é executar. É, claro. E a AG, desde o início, entendeu esse desafio e o nosso negócio nunca foi vender informação. A informação sempre foi um meio. Então, o primeiro passo que a gente faz nos nossos projetos é sempre assinar um acordo de confidencialidade, simplesmente para ter acesso às informações de folha necessárias, para em 10 dias úteis colocar na sua mesa um diagnóstico completo dos últimos 5 anos. Não é nenhuma amostragem, é um trabalho completo, até porque hoje a gente tem essa integração com os bancos de dados da Receita Federal, então não tem por que trabalhar com a amostragem. Você entende o cenário e, se fizer sentido, se o empresário quiser seguir em frente, aí sim a gente assina um contrato, porque aí sim é o grande valor que a gente entrega, que é a execução, que é cada vez mais dependente de tecnologia. E vocês são contratados para o serviço ou vocês são contratados em cima de uma comissão do que vocês recuperarem? Normalmente, isso é uma prática de mercado já bem estabelecida. Success Fee é um percentual sobre o valor que efetivamente for gerado de caixa por empresário. Entendi. Então é justo, né? Você que fez o trampo. Pois é. A grana é dele, mas você que fez o trampo, então. Mas é interessante para o empresário também, porque você não tem nenhum desencaixe financeiro. Você primeiro recebe o valor e depois parte disso vai servir de honorários. Então é uma proposta que faz bastante sentido e tem feito bastante sentido até hoje. E aí, beleza. Então aí você tem esses dois casos aí, segunda maternidade, você tem o do RAT. O que mais tem? Tem mais algum tipo de erro que é curioso de empresário? Temos. Porque eu gosto disso. Eu gosto disso porque eu achei legal, porque são exemplos palpáveis. Porque eu sinto que quando a gente fala desses mercados, principalmente mercados, tudo bem, é administrativo, mas também ele é um pouco jurídico, né? Quando você para analisar a questão de lei e tudo mais.
fica muito longe, né? A galera sente que é muito longe. 240 bi, nossa, caraca. Mas não, mas na verdade é o centavinho do centavinho do centavinho que foi juntando e foi dando um belo dinheirinho. Pois exatamente. Então me conta, mas quais são os outros erros comuns que empresários deixam? Porque eu quero identificar onde é que estão esses centavinhos que o cara tá deixando passar. Então, RAT, segunda maternidade, que tem mais alguma coisa? A gente tem exemplos desse cenário mesmo, de centavinhos que juntos formam um montante interessante, mas que individualmente, para a empresa, não faz nem sentido econômico você perder tempo da sua equipe para ficar resolvendo essas pequenezas que, acumuladas por 5 anos, mais Selic, não são tão pequenesas assim. Claro. Você tem situações de pagamentos não alocados, pagamentos que foram feitos à época e que hoje constam no sistema como pagamentos a maior. Como assim? Dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu gosto de exemplo. Você viu que eu sou sorveteria, melhor ainda. E aí? Vamos dizer que você, no ano passado, declarou a sua folha de pagamento e você chegou à conclusão de que você tinha que pagar R$100 relativo a tributo previdenciário. E você pagou R$100. Então você tem uma declaração de débito de R$100 e um pagamento de 100. Certo. Mas vamos dizer que houve um erro na declaração da folha. Você precisa fazer uma retificação e uma retransmissão dessa folha para reduzir esse valor de 100 para 98. E isso no dia a dia das empresas, dos departamentos pessoais, dos RHs, é muito comum. É muito comum mesmo. O RH tem um grande desafio que é congregar a informação de muitas vezes milhares de pessoas num prazo muito curto. Então é normal você fazer uma primeira transmissão e depois fazer correções posteriores. E nesse exemplo, você vai ter uma correção que cria um saldo. Você pagou R$100 e depois você descobriu que, na verdade, tinha que pagar 98. Esses R$2, muitas vezes, por serem valores individualmente não tão relevantes, acabam passando batido. Só que a AG consegue, com essa tecnologia de auditoria total, dentro desse espaço de 10 dias úteis, varrer os últimos 5 anos por todo e qualquer saldo que exista relativo a esse tipo de situação. Os últimos 10 anos, é isso? Os últimos 5 anos. 5 anos. 5 anos. Tá. Então a gente consegue também trazer outra oportunidade que os empresários no dia a dia não conseguem capturar e nem vão capturar. Chega a não fazer sentido. Claro. O mais interessante é você realmente buscar um parceiro especializado. Entendi. E aí ele vai achando isso aí e vai resolvendo. A gente tem uma noção média de quanto é que os empresários, um cara consegue recuperar de grana? Você tem uma noção de ticket médio disso? Tem sim. Claro que o nosso principal indicador vai ser o número de funcionários. Esse é um dado mais interessante de usar como indicador. Mas ele não é um indicador perfeito, porque cada empresa vai ter uma remuneração média diferente. Você com certeza vai ter valores mais ou menos interessantes numa empresa de 100 funcionários, de novo, da construção civil, ou 100 funcionários do ramo de tecnologia. Então, as folhas vão ser diferentes, mais ou menos complexas. Então, a gente trabalha com um range de entre R$2.000 e R$5.000 por funcionário. Algo nesse Por sentido. funcionário? Por funcionário. Eu sou de humanas, desculpa. Deixa eu pensar aqui. O cara, vamos supor, então esse cara tem 100 funcionários. Vamos ao exemplo. O cara tem 100 funcionários, vamos supor. Isso é um médio empresário, né? Sim, não, médio empresário. 100 funcionários já é uma empresa que tem bons resultados para tirar com a gente. Aí, a gente está colocando em ticket médio entre R$2 a R$5.000 por funcionário. Logo, ele vai ter 200 mil a 500 mil a reaver nessa brincadeira. Essa é a nossa expectativa média, de novo, num histórico de 10 mil CNPJs analisados. Então, o teu chute assim de, os caras geralmente erram aqui a colar, acho que esse cara vai errar aqui a colar, nessa lógica ele teria isso por isso. Mas claro que é muito fácil muito indolor até você ter a informação concreta e específica para sua empresa. O nosso principal objetivo no início da relação é essa. Vamos sair desse range, vamos sair desse número que é uma perspectiva geral, vamos entender o seu caso. E a gente consegue dar esse passo muito rápido, mas dá para a gente usar esse range de 2.000 a 5.000 por funcionário, sim. Cara, é dinheiro, velho. É dinheiro na mesa. Outra perspectiva. O que isso significa em termos de economia com tributos? Né? Geralmente, o empresário ele consegue, com esses créditos,
deixar de desembolsar caixa para pagar o tributo previdenciário em média de 3 meses. Então, tá, o que esse valor significa para você na prática? Na média, você vai deixar de desembolsar dinheiro por 3 meses para quitar os seus tributos previdenciários. Normalmente é essa média que a gente trabalha. Ah, entendi. Porque essa grana, ela não é que ela vai para o bolso do cara, ela vai como um abatimento dos próximos impostos, é isso? Exato. Essa é a compensação, mais especificamente. Essa é a forma, hoje, mais comum de recuperação de crédito administrativo. Apesar de que a restituição também é um método administrativo, continua fora da via judicial, mas a restituição, sim, é um pedido de ressarcimento. Então, você pode ou compensar ou pedir o ressarcimento. Isso é algo que tem, de novo, nos últimos anos mudado muito por conta do investimento que o Estado tem feito em digitalização dos seus processos. Claro. Porque, alguns anos atrás, a restituição era uma possibilidade, mas era muito pouco utilizada. Por quê? Porque você tinha que preencher um formulário, explicando o caso, pedindo para o fiscal analisar e te retornar o dinheiro, passa para o fiscal e fica na mesa do coitado. Nossa, 1 zilhão de anos. O cara não vai ver aquilo. Porque, isso também é dado conhecido, o contingente de fiscais na Receita, especialmente os fiscais especializados em INSS, está muito baixo, tem um nível de reposição muito baixo. Então, eles estão, de fato, com muita coisa na mesa para analisar. Então, é natural que isso demorasse para ser analisado. Então, por que você vai esperar anos para uma restituição se você pode, em média, 3 meses, exaurir esse crédito todo e já finalizar o projeto? Então, a compensação era muito mais interessante. Só que nos últimos anos, com esse investimento em tecnologia, esse formulário papel virou um formulário digital. Esse formulário digital começou a ser analisado por software, inteligência artificial da própria Receita Federal, e ele passou de anos para ser analisado para meses. Então, hoje o cenário é ainda mais interessante para o contribuinte que queira ou compensar ou restituir. De uma forma ou de outra, a gente está falando de meses para finalizar um projeto desse escopo, frente ao prazo, de novo, do judiciário, que continua sendo aquele prazo, de fato, mais de anos do que de meses. Nossa. Bom, vou para um rápido intervalo aqui. Na volta temos muito mais BMC New Deal. Já voltamos. Estamos de volta ao nosso BMC New Deal desta semana. Um papo muito bacana sobre recuperação tributária, sobre os principais erros dos empresários, sobre esses centavinhos, né, que estão aí no meio do caminho, que geram bilhões de reais todo santo ano aqui no Brasil. Vamos lá, Douglas, vamos falar um pouquinho sobre a AG Capital agora. O terceiro bloco, inclusive, geralmente ele é de contar a história da empresa. De onde vocês saíram, para onde vocês foram, o que vocês fazem da vida, me conta um pouco mais. Legal. A AG, ela é uma empresa nascida em Florianópolis, a nossa sede técnica ainda é em Florianópolis, então foi alternativamente fora do eixo Rio-São Paulo, e em termos de estratégia de mercado também muito de nicho. Desde o início, o nosso foco foi em folha de pagamento. Por quê? Dentro do mundo tributário, a folha de pagamento, a gente tem aqui, visto que é interessante, tem um trabalho a ser feito, mas em termos de valores transacionados, não é a contribuição mais impactante. A gente tem mais impacto nos tributos sobre receita, nos tributos sobre resultado, etc. Então, lá na época, em 2010, e de certa forma até hoje, é normal que a gente tenha mais atenção, mais pessoas olhando tributos não previdenciários do que previdenciários. Então, essa foi a primeira estratégia. Vamos escolher um nicho em que a gente possa agregar valor rapidamente, porque não tem tanta gente olhando isso com a profundidade que nós podemos olhar. Foi uma estratégia bem sucedida. Nos primeiros anos da empresa, já atendemos grandes empresas como Centauro, IBM, por exemplo. Uma empresa, fora do eixo Rio-São Paulo, consegue entrar numa empresa dessas que é muito bem assessorada por todos os escritórios de advocacia, claro. Big Four, e mesmo assim a gente consegue entrar e agregar valor nesse nicho específico. Para a gente foi um grande sucesso e uma confirmação de que essa era a estratégia que a gente tinha que seguir. E nesse sentido a gente seguiu,
construiu aqui a nossa história, se tornou, posso dizer, a referência em termos de tributação previdenciária administrativa. Então, nesse nicho, de fato, a AG é a maior empresa do país. Mas, a partir principalmente da pandemia, nós tivemos um direcionamento estratégico de ampliar o nosso escopo de trabalho. Já tínhamos uma base de clientes bem atendida, uma base de clientes que confiava no nosso trabalho. Isso acho que é um desafio de, inclusive, muitos outros prestadores de serviço, ter uma base de clientes bem atendida e não conseguir extrair mais valor dela. O que a gente definiu estrategicamente? Vamos, então, abranger outros trabalhos complementares ao que nós já sabemos fazer muito bem. Então, em 2021, nasce a AGTEX, que é uma empresa que trabalha nos mesmos moldes da AG, mais focada em tributos diretos e indiretos. E nasce em 2022 a Agnes, que é a nossa empresa 100% de tecnologia. Ela é um SaaS, um Software as a Service, que pluga nos sistemas da Receita Federal e do INSS para trazer para os clientes uma visão em tempo real do compliance tributário e também de saúde e segurança do trabalho para mitigar riscos futuros e permitir ações que de fato tragam valor para a empresa de forma preventiva. Então são ofertas que se encaixam bem na oferta original que traz muitos clientes ainda para a AG. Então aí me conta, então aí vocês têm essa gama de produtos, só me retoma então, vocês hoje oferecem questão em relação à folha de pagamento. Que mais? Tributos diretos e indiretos na marca AGTEX. Tá. E o nosso software que é a Agnes. Aí tem a Agnes. Aí, por exemplo, o cara quer só contratar o software de vocês, ele consegue? Consegue. E aí ele vai baixar lá no PC da empresa dele. É uma aplicação web, então não precisa nem baixar nada. Ela funciona, inclusive, fora do seu computador. Ela está no nosso servidor rodando 24 horas por dia, coletando e cruzando todas as informações que batem nos bancos de dados da Receita Federal, aplicando as regras tributárias necessárias para te trazer, quando você estiver pronto, um dashboard de como você está em termos de compliance. Porque o E-Social e o SPED e essas outras estruturas que a Receita Federal criou nesse esforço de digitalização, elas nos trazem benefícios, mas obviamente também facilitam fiscalização. Esse também foi um dos motivos do esforço de investimento que aconteceu. Então, muitas questões diárias e até cotidianas, que há muito tempo são normas, mas são de difícil fiscalização, cada vez mais vão ficar fáceis para não só um fiscal olhar, mas muito mais um sistema de inteligência artificial cruzar também em tempo real. Exemplo, cota de PCD, cota de menor e jovem aprendiz. Isso é um tema que hoje está totalmente transparente dentro do E-Social. Sim. Totalmente. Então você não depende mais de uma fiscalização, de alguém bater na porta, ver o que está acontecendo na sua empresa. Até porque porcentagem de cota que tem aqui nessa... Exato. Até porque hoje o home office já estraga esse trabalho. Pois então, a digitalização do tributo é realmente para trazer essa transparência para todos, inclusive para a fiscalização. Então, hoje, todos estamos mais expostos. É necessário para uma empresa que faz e valoriza o compliance ter uma visão tão poderosa quanto a própria Receita Federal tem. Então a Agnes traz isso, uma visão consolidadora de vários CNPJs de um grupo econômico numa mesma tela, fazendo a sublimação de todas essas informações e dados e, de fato, valor para que você possa agir com consciência. E aí, por exemplo, esse cara, ele vai lá, ele assina lá o software de vocês, ele utiliza. Aí, se ele quiser fazer alguma coisa, aí ele tem que entrar em contato com vocês. Ou ele pode tomar a decisão que ele quiser, tipo, ele só usa o software e boa. Ele tem autonomia completa para tomar a decisão que ele precisar, porque essas decisões elas são de cunho extratécnico, são decisões corporativas. O nosso papel é trazer o máximo de transparência possível e de informação de qualidade para que o gestor tome suas decisões. Muitas vezes a decisão vai ser de não agir sobre aquele risco nesse momento. Isso é a vida do empresário. Claro. Agora, como é que ele vai tomar essas decisões estratégicas se ele nem vê o risco? Se ele nem sabe o tamanho
a probabilidade, a frequência desse risco. Então, a Agnes traz essas ferramentas de gestão para o empresário poder fazer o seu papel de forma mais eficiente. Isso para o empresário e também uma surpresa, até mesmo para nós, na prática, isso também tem muito valor para o gestor público, não só para o privado. A Agnes hoje atende também o setor público, trazendo esses mesmos benefícios para secretários de administração, para prefeitos. Como é que mas nessa parte do gestor público, onde é que está o lugar? Porque eu consigo imaginar com o empresário. O empresário, eu estou pagando o benefício errado, o rate errado, no gestor público. Vamos supor que eu sou uma criança de 5 anos, secretário da cidade agora. Como é que funciona isso? Então, seu secretário? Eu sou secretário. Sou secretário de parquinhos da cidade. Tenho 5 anos de idade, playground. Você, como secretário, você tem uma grande responsabilidade, que é manter a regularidade fiscal da máquina pública. Tá. Porque se qualquer item for identificado e você perder uma certidão, por exemplo, a máquina pública pode simplesmente parar. Você vai ter bloqueio de recursos, por exemplo, que vão evidentemente impactar nas ações que a prefeitura, que o governo, enfim, levam no seu dia a dia. Então, a preocupação maior dos órgãos públicos é manter o compliance o mais alto possível para que a gente não tenha esse impacto na entrega de valor para o cidadão. Isso, inclusive, foi um dos grandes motivadores de investimento na Agnes. Quando se percebeu que esse trabalho não só traz benefício para as empresas, mas também para o cidadão, quando é aplicado na gestão pública, isso realmente motivou muito o Grupo AG Capital a usar toda essa tecnologia, toda essa expertise que se construiu no privado para levar uma solução para o público. E os resultados eles aparecem muito rápido. Por exemplo, esse mês de abril, um dos nossos clientes, o estado do Amazonas, foi premiado como o estado que melhor entrega informações ao e-social, com mais conformidade e com mais transparência. E, evidentemente, isso cria os cidadãos do Amazonas uma grande rede de segurança. Eles realmente têm uma ferramenta e têm uma equipe que garante que eles não vão ter nenhuma interrupção em serviços por uma mera divergência fiscal. Isso, infelizmente, ainda é comum no setor público. E a AG consegue ajudar muito através da Agnes esse setor. Pô, que bacana. Me fala um pouco sobre você. Você entrou na AG Capital como estagiário. Hoje você é co-CEO. Como é que rolou isso aí? Como é que é a sua carreira? Exato. Eu entrei na AG como estagiário em Florianópolis, quando a empresa ainda tinha menos de 10 funcionários. Hoje a gente tem quase 350. Então tem muito de estar no lugar certo, na hora certa, entender a oportunidade. E o nosso sócio fundador, o Arnaldo, ele é muito bom de vender o sonho, tangibilizar essa oportunidade. Então quem consegue entender, embarca. E na época eu embarquei e consegui, nesses anos, quase 10 anos, entender o mercado, entender o processo e entender principalmente que não tem nenhuma escola, nenhum curso, nenhuma empresa que te prepara para prestar o serviço que a AG presta. É muito específico, muito multidisciplinar. Você tem, como você disse, aspectos jurídicos, mas muito aspecto contábil, muito aspecto tecnológico cada vez mais. Então, quem entra na AG e se desenvolve lá dentro, consegue um diferencial de mercado muito grande. Então, dessa forma, eu consegui galgar o meu espaço. Hoje sou um dos sócios. A gente já tem, inclusive, um programa de partnership para chegar a um número de dezenas de sócios nos próximos anos. Hoje nós temos até 11 sócios. Isso é algo que a gente acredita muito, em trazer as pessoas para dentro, um passo final da evolução das pessoas, de realmente entrar na sociedade. E isso foi algo que realmente me inspirou e me motivou para chegar até onde eu estou hoje. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo aqui. Na volta estaremos no último bloco do BMC New Deal. Já voltamos. Estamos de volta ao nosso BMC New Deal dessa semana, um papo muito bacana sobre recuperação tributária com o Douglas Fará, lá da AG Capital, a gente falando muito sobre essa questão dos erros do empresário. Você me falou já um pouco sobre a história da própria AG, a sua história e tudo mais. Me conta, futuro, projetos, expansão,
Como é que tá? O projeto de expansão da AG segue a expansão que o mercado tributário como um todo tem percebido, novamente com dados públicos da Receita Federal. Mas a nossa estratégia é um crescimento diferente do que foi os últimos anos. Desde 2020, principalmente, por conta da pandemia, a AG cresceu muito usando ferramentas digitais para ganhar mais escalabilidade, ganhar mais capilaridade, né? Por isso que a AG hoje tem clientes norte a sul do país, em todas as unidades federativas. Isso foi muito bom para a AG. Mas a venda da AG continua sendo uma venda complexa, uma venda B2B, e esse tipo de venda se beneficia muito de um contato mais próximo, um aperto de mão, um olho no olho, a confiança com quem você está falando. E então não tem nenhum tipo de concorrência para a venda física. Só que isso exige um projeto de expansão, um projeto de investimento. Então a gente se preparou nesses últimos anos para em 2025 realmente fazer valer o que a gente sabe desde sempre. É o olho no olho que faz a diferença. Então o que está acontecendo? A AG, no ano passado, já abriu 2 unidades físicas em Salvador e em Recife. Esse ano já... Vocês não gostam do eixo Rio-São Paulo mesmo, né, cara? Caraca, Não, a gente tava tá do lado de vocês, mano. Vamos parênteses. A gente tem um escritório aqui em São Paulo, tá? Temos um escritório no Rio também, mas são escritórios nossos, administrados pela AG. Entendi. Salvador e Recife foram os 2 primeiros num modelo novo, em que a administração é feita por parceiros regionais. Parceiros que têm raízes naquela cidade. Entendi. Não é simplesmente levar um representante da AG para Recife e colocar ele no escritório. O que a gente acredita que funciona é esse contato físico com alguém que tem relações ali na região. Alguém que você vai fazer uma reunião de negócios hoje e talvez no fim de semana você encontre no clube, você encontre no shopping. Esse tipo de relação. Na praia, lá tem muita praia. Na praia. Maravilhoso, hein? Então, esse é um negócio de Havaiana. Isso é possível, isso é bem possível. E é esse tipo de relação que a gente precisa agora, nesse ano, fomentar. Então, abrimos em Belo Horizonte já esse ano, temos planejamentos de abrir em Macapá, Goiânia, Campo Grande, Vitória, e de verdade, todo e qualquer centro urbano economicamente relevante. O interior do Paraná, por exemplo, nos interessa muito, Rio Grande do Sul. Então... Goiânia, você vai fazer um dinheiro lascado lá, cara. Eu morei em Goiânia durante 1 ano. Lá, o que é mais comum de você ver em Goiânia de fazer dinheiro é a empresa que chega com uma solução para a gente tecnológica lá, que se tem muito dinheiro concentrado em empresas de agro, principalmente. Exato. Então, que não tem alguma noção, às vezes, de tecnologia do eixo mais para cá, para o sul, no sentido de entender que, cara, dá para resolver, dá para dar uma grana boa e tem muito direito de trabalhador. Então lá, nossa, vocês vão fazer... Mas o acesso a esse tipo de cliente é diferente. Eu não tenho expectativa nenhuma de, desse jeito que eu tô, conseguir fazer um negócio no agro brasileiro. A gente precisa de alguém, de novo, que tenha raízes, que tenha relacionamento. Então, em Goiânia vai ser da mesma forma. Não vai ser alguém da matriz que vai ser exportado. Não é assim que funciona. Então, o nosso desafio maior, partindo da parte do investimento, esse planejamento financeiro já foi feito e o investimento acontecerá, mas o desafio passa a ser encontrar essas pessoas. Então, as cidades, a gente sabe quais são as interessantes, o investimento ele está garantido. Fica agora esse até convite do ouvinte. Quem tiver esse interesse de monetizar a sua base, até voltando ao tema, se você tem uma base, um network que confia em você, com quem você tem credibilidade, talvez um advogado que tem uma base de clientes empresariais e tenha desejo de monetizar essa base mais ainda, existe uma oportunidade muito legal e já bem comprovada nessas cidades que eu comentei para fazer uma parceria de sucesso com o Grupo AG Capital. Claro. Pô, perfeito. E aí, por exemplo, vocês vão estar em Salvador, você estava falando, você já abriu Salvador e Recife, é isso? Exato, e Belo Horizonte no mês passado. E aí, é muito interessante essa estratégia que você falou sobre ter que ser alguém amigável,
com aquela turma, com aquela raiz. Só como é que você vai fazer, por exemplo, para filtrar, para não pegar picareta, por exemplo? Porque é uma coisa meio comum. A gente vê muito banco digital, por exemplo, muito banco novo, principalmente no eixo de São Paulo, que pensa da mesma maneira. Pô, preciso de alguém que seja mais amigo da galera do que eu, que sou desconhecido, chegar lá e tentar fechar negócio. Nunca vai acontecer. Só que às vezes tem um cara que é picareta que usa o nome da tua marca e resolve o BO. Como é que você vai fazer para não dar isso? Esse é um processo de vetagem, digamos assim, dos parceiros comerciais que a AG também teve que desenvolver de uma forma muito profunda. Porque hoje a nossa base de parceiros comerciais pelo Brasil chega a 1.200. Então, gente. É bastante gente. Então o risco de trazer tantas pessoas para o nosso ecossistema sem um processo tecnológico, de novo, tecnológico, de compliance, era um risco que não dava para ser aceito. Então, para chegar nesse nível, antes a gente construiu todo esse modelo com serviços de tecnologia e até mesmo de inteligência artificial, fazer o compliance desses candidatos a parceiros muito profundo, para realmente ter essa segurança de que vale a pena seguir com o próximo passo. Pô, perfeito. E aí, quem quiser entrar em contato com vocês, entra por onde, fala por onde, manda carta, correio, pombo correio? O melhor caminho é agcapital.com.br. Lá temos um formulário específico para início de parceria. Tá certo. Faltou a gente comentar sobre alguma coisa no programa de hoje? A gente falou sobre muita coisa hoje. Quer fazer um remember? Vamos fazer um remember. Já falamos. Porque tem muito assunto, vocês sabem, gente, eu sou meio louquinho, eu tenho TDAH, então eu gosto de ficar retomando. Então falamos sobre principais erros, falamos sobre as dicas, né, de onde estão esses créditos, né, essa grana, gestão pública, gestão privada, expansão, história da AG Capital e sua história. Faltou alguma? Falta dizer que eu sou o torcedor do Metropolitano de Blumenau. Metropolitano de Blumenau? Que time é esse, cara? Vocês estão onde? Pô, eu não conhecia. Pois essa é uma vantagem, porque a gente quem trabalha... Tá nas sombras. Tem que ser muito neutro. Entendi. Então a gente trabalha dessa forma. Não tem nenhum fanático, a gente se adapta muito bem. Entendi. Vira Santista, cara. Ninguém odeia o Santos. Eu sou Santista, ninguém odeia o Santos. Chama de Pelé. Tá tudo bem, todo mundo tem um carinho. Chamou muita atenção. Tem chamado muita atenção. Não, cara, não dá nenhum problema, cara. Vira, eu tô angariando os Santistas, porque a nossa torcida precisa crescer. Então, precisa renovar? Rejuvenescer. Não, a gente gosta de ser velho, não tem problema. Isso é uma dor nossa, não. Só que o Santista não tem problema. As pessoas, elas brigam com ninguém. Nunca briga, cara. É uma maravilha, entendeu? A gente fica irritado. Se você tem a ideia de quanto a torcida Santista é amigável, se você perguntar para uns 10 Santistas qual é o jogo mais bonito do século XXI, o jogo mais legal que ele viu, ele vai falar que foi uma derrota por 5-4 pro Flamengo. Na Vila Belmiro. Mas, entendeu? Mas que foi o gol mais bonito do mundo do Neymar, teve o Ronaldinho Gaúcho, mas foi uma derrota. Então, assim, a gente não tem essa coisa de fanatismo. Amor pelo futebol. Amor pelo futebol. A gente gosta do futebol bonito. Futebol ofensivo, fazer gol, tomar gol. Se a gente é assim também. É pelo espetáculo. Ah, mas Metropolitano tá na série A, B, C, D, tem algum lugar? Nenhuma. Nada. Várzea completamente. Mas tá bom. Um abraço pro Metropolitano de Blumenau. Adoraria uma camisa do Metropolitano de Blumenau. Agora usaria com o maior prazer. Deve ser maravilhoso. É bonito, tá? É bonita? Qual cor que é? Pelo menos isso. Branco e verde. Branco e verde. Tá aqui certo. Em São Paulo, talvez um pouco difícil, mas... eu vou usar só em Blumenau. Obrigado. Cadê, Douglas? Queria muito agradecer a sua vinda. Volte mais vezes. Com certeza. Tá certo? E boa sorte lá. Obrigado. E a você que nos acompanhou no BMC New Deal dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui conosco neste que é o programa sobre mercados alternativos da BMC News. Repassando alguns recados. Primeiro, nos siga nas redes sociais, @bmc.news. Estamos em todos os lados. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok. Onde você quiser, a BMC está com você. Também estamos no portal bmcnews.com.br com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro, tá certo? Você só fica mal informado se você quiser, porque a BMC está sempre com você de maneira gratuita, inclusive estamos em todos os lados. E nós voltaremos na semana que vem com muito mais BMC New Deal aqui na telinha da BMC, tá certo? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!